Olá, bom dia, Observatório Feminino no Ar, comigo, Amanda Antunes, e com minha amiga Fernanda Rodrigues. Ei, Nanda, bom dia. Bom dia, Amanda, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente pela Rádio Itatiaia e também pelo canal do YouTube. O combate ao assédio moral e sexual no ambiente das instituições públicas constitui uma ação fundamental para o sucesso dessa política. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a integridade é uma pedra fundamental da boa governança, uma condição aí para que todas as outras atividades do governo não só tenham confiança e legitimidade, mas também que sejam efetivas. Em Minas Gerais, o assunto passou a ser tema de audiência pública na Assembleia Legislativa de Minas Gerais após a morte da escrivã Rafaela Drummond, que tinha 32 anos e tirou a própria vida dentro da casa dela no dia 9 de junho de 2023, isso no município de Antônio Carlos, região central. Conforme relatos de amigas, áudios também que Rafaela teria enviado, ela estaria sofrendo assédio moral e sexual dos colegas dentro da delegacia de Carandaí. Em 2019, a Corregedoria Geral da Polícia Civil recebeu aí 3 denúncias de assédio moral ou sexual. Em 2020, esse número aí aumentou para 12. Em 2021, foram 11 denúncias. Em 2022, foram 18. E em 2023, foram 35 denúncias. E para falar, né, sobre esse assunto aqui, que infelizmente, né, a gente sabe que ainda é uma luta ainda, o combate, vamos conversar com a diretora de Assuntos da Mulher do Sindicato dos Escrivães da Polícia Civil de Minas Gerais, Aline Rise. E Aline, bom dia, obrigada aqui pela presença. Bom dia, Amanda, bom dia, Fernanda, um prazer estar aqui novamente. Aline, é um assunto que vem sendo, né, discutido aí desde, né, o que aconteceu com a Rafaela, desde a morte da Rafaela, mas eu queria, né, já começar dizendo, parece que ainda não avançou muito, né? Infelizmente, Amanda, parece que a gente está enxugando gelo. Então, nós temos várias denúncias. Outro dia, eu estive, inclusive, na Assembleia com mais outra audiência pública e agora de uma policial penal, né, que estava sofrendo assédio. Foi aprovada agora a Lei Rafaela Drummond, de autoria do deputado professor Cleiton. Essa lei, ela insere no Estatuto do Servidor Público de Minas Gerais o assédio moral, inclusive como pena de demissão, né? Nós já temos algumas legislações aqui, mas infelizmente o que acontece é que não adianta ter as leis se as pessoas, se os gestores não cumprem a própria lei. E quando é um gestor que pratica ainda o assédio moral ou sexual, aí piora ainda, né? Aí dificulta tudo. Então, realmente, avançar, a gente está tendo uma certa dificuldade, sim. Inclusive, a gente está gravando esse programa aqui hoje, a gente já gravou outros programas sobre esse assunto e a gente resolveu retomar justamente por causa da aprovação dessa lei. Porque a gente considerou isso, mesmo que a gente possa dizer que é pequeno, um avanço, né? Já existe uma lei. Mas como em tudo, na vida, na sociedade principalmente, eu acho que só muda através de educação. Existe nesses meios algum programa, algum planejamento que cuide justamente disso, de educar as pessoas para evitar qualquer tipo de assédio? Eu digo isso não querendo passar o pano para as pessoas, para os assediadores, muito pelo contrário, eles têm que ser punidos de todas as formas. Não tem desculpa para isso. Mas eu acho que precisa efetivamente de se criar medidas internas, criar, sei lá, até curso que a pessoa seja obrigada a fazer para que ela esteja ali trabalhando com outras pessoas. Existe uma regra de boa convivência que hoje passa para a criminalização do assédio, seja em serviço público, seja nas empresas privadas. Precisa se respeitar isso. Existe alguma coisa nesse sentido? Olha, Fernanda, nós que somos do Sindicato dos Escrivães, a gente sempre atuou muito nessa frente de combate ao assédio. Inclusive, nós fizemos um ofício, né, um documento à chefia de polícia, bem na época, um pouco depois, em virtude do que aconteceu com a Rafaela, e nós solicitamos algumas demandas.
2 delas foram, primeiro, quando acontece o assédio no interior, como que você vai apurar um assédio praticado por um servidor daquele local e a vítima está no mesmo local que aquele servidor? Então, o que nós pedimos à gestão da polícia, à chefia da polícia? Que todos os casos de assédio viessem para a Corregedoria da Polícia Civil aqui de Minas Gerais, aqui de Belo Horizonte, que é a corregedoria, fica o centro, né, da corregedoria, porque tem núcleos no interior. Só que acontece que não foi aceito o nosso pedido. E outra demanda que nós tivemos também é que a gente que a chefia criasse uma subcorregedoria própria de apuração de assédio sexual e moral na instituição policial, na instituição Polícia Civil, o que foi negado também. Então, assim, quando acontece o episódio, igual aconteceu com a Rafaela, muitos movimentam em virtude da imprensa, mas não dá andamento a nada. Então, infelizmente, nós cobramos, nós mandamos, mas não conseguimos êxito naquela solicitação que nós pedimos. Além disso, nós também pedimos a questão da educação, né, até mesmo por meio da academia de polícia, para que possa desenvolver essa educação mesmo que você falou, Fernanda, de que todos que estão trabalhando lá são servidores públicos, são profissionais e não são obrigados a passar por nenhum tipo de assédio, até porque que quando a gente faz o concurso público para ser policial, nós sabemos que a gente vai passar pressão nas ruas, pressão nas delegacias, mas ninguém entra achando que vai sofrer assédio moral ou assédio sexual. Então, até essa parte de educação, ela às vezes é iniciada porque tem aquele boom, mas depois quando esquece, aí já não tem mais, sabe, andamento. Infelizmente, isso acontece na polícia e vem acontecendo. E a gente fica batendo o tempo todo, sabe, Amanda? O tempo todo martelando, pedindo, mas infelizmente a gente, os nossos pedidos são negados. Eu trouxe alguns dados aqui que, inclusive, foram divulgados durante uma audiência pública na Assembleia e, pelo que a gente acompanha, são números baixíssimos do que realmente acontece. A subnotificação aí deve ser imensa. E eu me lembrei outro dia, conversando com uma delegada que está aqui em Belo Horizonte e ela acabou me contando que sofreu assédios em uma cidade do interior, uma perseguição durante muito tempo, mas ela não teve coragem de denunciar. E isso a gente ouvir de uma delegada é tão difícil, né? Porque, inclusive, uma pessoa que está envolvida em combate também ao assédio sexual, e ela não teve coragem de denunciar quando era com ela. Primeiro que ela custou a entender o que estava acontecendo. E depois ela começou a colocar na balança a questão da profissão, da credibilidade, porque existe uma perseguição, não sei se a palavra é perseguição, mas as pessoas ficam, será que é verdade? Aí já começa, né, a não dar credibilidade para aquela vítima. E, enfim, hoje ela, graças a Deus, está bem, mas tem isso que aconteceu e não denunciou. E aí, Aline, pelo que você acompanha, isso é muito comum? Muito comum, Amanda, muito comum, Fernanda. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa realmente, quando ela vai denunciar, ela é muitas vezes perseguida. Então, às vezes a mulher, ela denuncia o assédio sexual. Mas como ela denunciou, ela vem começando a ser perseguida e sofrendo assédio moral. Então, tem inclusive um projeto de lei na Assembleia, e esse projeto, ele tem caracterizado lá o assédio moral de segunda ordem. O que seria o assédio moral de segunda ordem? É justamente aquela pessoa que sofre o assédio e ela, quando denuncia, ela ainda é mais perseguida ainda, né? Então, vem a punição nessa lei. Então, assim, a gente tenta de todas as formas, mas outra coisa também importante é quando você denuncia o assédio, se você não tem provas, aí é a sua palavra, muitas vezes, contra, por exemplo, um chefe, né, ou um colega, que as pessoas não acreditam. E quando é mulher, é pior ainda. Porque aí ela é desacreditada se sofrer assédio sexual, porque qualquer coisinha, né, aquele negócio, nossa, mas ela está reclamando só por isso. Nossa, mas às vezes a mulher não quer, mas ela é, às vezes, obrigada a sofrer aquilo e fica reprimindo. Por quê? Porque pode
ser perseguida, porque pode não ser promovida, porque pode sofrer algum tipo de retaliação como remoção. Ao invés de ser o assediador removido, é a menina que é removida. Então a gente tem essa característica, tem até algumas assediadas, algumas mulheres que entraram, que participaram da audiência da Rafaela, que hoje ganharam, né, na justiça, com referência ao assédio sexual, e eu acho que também está tramitando o assédio moral. Para vocês terem uma ideia, eu não sei o que aconteceu, o procedimento, nós já até pedimos lá pelo SINDEP, qual foi o procedimento administrativo que a polícia instaurou em desfavor ao delegado que, em tese, teria praticado assédio moral contra a Rafaela. Porque como não é crime, mas tem que ter um procedimento administrativo, e nós não temos conhecimento desse procedimento administrativo até hoje, e foi solicitado. Se eu não me engano, na época que terminou o inquérito, estava sob sigilo, né? O inquérito, né? Mas o procedimento administrativo, a gente quer saber se tem a instauração, se tem andamento. Então, infelizmente, a gente tem que deixar essa cultura, e é uma coisa muito difícil, porque está instalado em vários lugares, e muitas vezes o assediador é amigo daquele que está com o procedimento, é chegado e etc. Então, fica complicado para a gente, mas a gente vai tentando. Eu fico ouvindo, e não é que a gente não esteja acostumado a ouvir esses relatos, porque a gente tá. Mas, graças a Deus, a gente não deixa de se assustar com isso, porque tanto no serviço público, a gente tá falando aqui, né, das polícias e tudo, mas no privado também. Às vezes a gente fica assim, mas se fulana reclamar, ou se eu reclamar, você é a chata, a mimiseira. Nossa, mas fulano não fez nada, ele foi simplesmente dar um abraço de bom dia, né? Foi educado, fez um elogio. Eu posso falar uma coisa para vocês, assim, até quebrando um pouco o protocolo da instituição policial. Eu também sou jornalista. E, inclusive, antiga, né? Em 2003 que eu formei. E eu tenho um instituto que chama Instituto Amados, e através dele eu conheci uma menina que foi muito assediada numa TV. Em virtude disso, ela denunciou, só que o que aconteceu com ela hoje? Em nenhum lugar ela é aceita. Porque todo mundo renega ela em todos os locais. Por quê? Porque ela denunciou aquilo que ela estava sofrendo. Então, infelizmente, acontece em todos os meios. E como a gente combate isso? Tentando. Mas muitas vezes, como que a gente faz para ajudar uma pessoa dessa? Entendeu? E ela pediu ajuda, inclusive. Assim, a única coisa que eu penso é não desistir, né? Não deixar que eles, simplesmente essas pessoas que estão aí protegendo agressores e assediadores, que essas pessoas consigam nos calar de alguma forma, e impedir que a gente continue lutando para que isso não aconteça, para que isso deixe de ser normalizado, né? Não, gente, não é não. Às vezes, a pessoa não precisa nem verbalizar, mas ela fez uma cara ali para você, tenta ler, né, também, né? Assim, não, gente, não quero, não encosta. Né? Não põe a mão. Não precisa conversar comigo pondo a mão em mim. Porque não é uma coisa que me agrada. E às vezes pra pessoa fala, gente, mas eu tô só conversando, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente precisa se adequar no relacionamento com o outro. Mas como você disse, é difícil. Por quê? A gente vem de uma vida inteira, né? Eu acho que na polícia isso também é muito forte, porque as mulheres, né, na polícia é uma coisa que, teoricamente, é recente. E eu acredito que ainda seja minoria. É um meio masculino. Isso. E eu acho que aí é muito mais difícil de quebrar algumas coisas, porque, querendo ou não, ninguém quer perder seus privilégios. Exato, exato. É muito enraizado, não só no meio policial, mas a nossa sociedade, né? Essa questão masculina, essa questão, eu não gosto muito de falar machista, mas é muito enraizado. E aí, quando a gente vem tentando romper isso, muitas vezes nós somos criticadas. Então, a mulher, até quando a gente fala de assédio moral ou sexual, quando a mulher ela não fala... Quem cala consente, ela não está consentindo.
ela não quer e muitas vezes ela não fala com medo de perseguição. Então, não significa que a mulher se calar diante de algum assédio que está sofrendo ou de alguma importunação sexual que ela está sofrendo, não significa que ela quer aquilo. E a leitura parece que é feita totalmente diferente. Então, a gente vem sofrendo ao longo de anos, décadas, esse tipo de assédio. E quando explode uma notícia da Rafaela Drummond, porque quando deixa áudio e vídeo, o impacto é muito maior. Sendo que outras meninas já estão passando por isso, outras mulheres estão passando por isso, e nada é feito porque muitas vezes elas não denunciam com medo e se denunciar são perseguidas. Então fica difícil. E as testemunhas, o assédio moral, ele é difícil de você ter testemunhas, porque as testemunhas, se testemunharem, também serão perseguidas. Então imagina um delegado, ou um investigador, ou um escrivão, tanto faz, uma delegacia com outro policial somente. Né? Porque hoje a gente tem uma carência muito grande de policiais. Quem é que vai comprovar que está passando assédio? A escrivã, ou investigador, a policial com outro policial. Quem é que vai provar isso? Tem um outro caso, inclusive, né, aqui em Minas, que o assédio que foi denunciado, segundo a vítima, foi dentro de uma viatura. Estava, né, só ela e o assediador, e me parece que ela, inclusive, foi afastada, né? Esse caso também, inclusive eu acho que ela até ganhou judicialmente, realmente ela teve sofreu esse assédio sexual, só que o que aconteceu com ela? Ao invés do investigador ser punido, né, ou reeducado, punido não, reeducado, né, quem foi transferida foi ela, né, a vítima muitas vezes é ela que tem o condão de sofrer como se fosse a autora daquilo. Então essa menina, ela passou por isso, essa policial. Ela foi criticada, muitas pessoas duvidaram dela, mas não, ela passou pelo assédio moral e está lutando aí o tempo todo para tentar provar que realmente ela passou. E olha que eu falo uma coisa para vocês, ninguém entra doente na polícia não, nós temos um psicotécnico. Porque se entrar doente, tá falhando o psicotécnico da polícia. E olha, eu amo a minha instituição policial, não estou criticando, pelo contrário, a Polícia Civil. O que a gente quer aqui é melhorar a nossa instituição. Mas a pessoa, quando ela entra, ela acaba adoecendo com isso. E a Rafaela, ainda que não tenha sido o ponto central, porque muitos falaram, né? Não foi por causa disso, porque ela deixou isso, Cata. Assédio moral, assédio sexual intensifica qualquer tipo de problema que a pessoa está passando. Ela não aguenta. Então, sim, essa questão aí dessa policial, ela está lutando e eu espero que ela consiga, sim, um resultado. Para quê? Para mostrar para todas as mulheres, todas as policiais e policiais homens também, que estão passando assédio, que a gente consegue. Uma hora a gente vai conseguir. Eu estava ouvindo hoje um vídeo da ex-companheira do Cauã Raymond, a Mariana, e ela estava falando um pouco sobre isso, porque esse caso dessa última policial que vocês estão falando, que apesar de ter saído a decisão favorável a ela, né, ela foi transferida, mas ela continua lutando e continua falando sobre o caso, me lembrou um pouco dela. Porque ela está sendo criticada para poder parar de falar, né? Que ela sofreu abusos, né? Enquanto ela estava nessa relação. E ela falou, e para ela seguir, vai seguir sua vida. Por que você vai continuar falando disso? Isso é passado, né? Já saiu uma decisão aí, já te favoreceu. Você já está trabalhando em outro lugar. Ela falou, não, gente, eu vou continuar falando. A dor é minha. Eu vou honrar minha dor nesse sentido de poder continuar falando e lutando por uma causa que agora passou a ser minha. Uhum. Porque eu não. Até nisso as pessoas querem te calar. As pessoas querem calar a sua dor. Então, isso eu fiquei ouvindo e fiquei pensando. Quantas vezes que eu também não pensei nisso? Às vezes a pessoa fala, gente, pra que essa pessoa tá falando de novo, gente? Né? Já falou, vão seguir a vida, vão superar. Mas não, a pessoa tem o direito. Foi ela que viveu, foi ela que passou por isso. Deixa ela falar o quanto ela quiser. Exatamente. Até nisso, a gente
É cruel com o próximo. Cruel, cruel. E quando segue a vida, nós temos um problema sério. Você lembra quando você lembra que você comeu anteontem? Não, a gente esquece. O político que a gente votou, por isso que, né, acontece tudo não isso. Não vou esquecer, né? Vamos anotar o político que a gente votou, porque a gente exatamente. Então, o que acontece? Cai no esquecimento. Então, foi aprovada agora a Lei Rafaela Drummond. Eu fiquei muito feliz. Inclusive, fiquei muito feliz porque eu que fui lá, conversei com o deputado professor Cleiton e falei, deputado, precisamos de uma lei para homenagear a Rafaela, o que ela passou, e que possa também ajudar as outras legislações que existem a coibir o assédio. E aí foi aprovada. Então, se a gente deixar para lá, se ela não ficar falando, cai no esquecimento. E aí, caindo no esquecimento, os assediadores vão continuar praticando assédio, até que aconteça outro autoextermínio, até que dê outro problema, tanto na instituição policial quanto em qualquer outro lugar. É isso que vocês estão fazendo aqui, é muito importante, porque a imprensa, nós somos o quarto poder ainda, não é o Ministério Público, não, é a imprensa. Então, a imprensa tem que bater nisso, sim. Eu sei que dentro da imprensa também tem, mas a gente tem que, vocês que têm o microfone, vocês que têm a possibilidade de denunciar, de falar, e sendo mulheres, né, e um observatório feminino ainda, eu fico muito feliz. Por quê? Porque a gente continua batendo naquilo que dói demais na gente, que é essa prática de assédio que acontece nessas instituições. E a gente é muito feliz, né, Amanda, por a rádio deixar, né, a gente trabalhar nesse espaço por uma causa tão importante, que é lutar por igualdade no combate à violência contra a mulher, e sempre aqui esclarecendo, falando, Observatório Feminino, mas a gente sabe estatisticamente que os nossos ouvintes, a maioria são homens, então isso pra gente é uma honra também, porque é isso que a gente quer somar forças. A gente conta muito com esses homens para nos ajudar que a gente tenha uma sociedade igualitária. Não é que ninguém é melhor ou maior que ninguém. A gente não quer privilégios. A gente quer igualdade. E sempre recebemos, né, Nanda, mensagens de homens que acompanham. E aí eu me lembrei, falar aqui rapidamente que o Observatório já está acabando, um caso de assédio dentro da Polícia Federal, e que houve, né, uma campanha, foi recente, nós acompanhamos, e com a ajuda dos policiais, dos homens, ajudaram a que essa pessoa fosse desmascarada e punida aí pelo assédio contra as policiais. E aí, Aline, falamos aqui, infelizmente existe a perseguição, mas apesar de tudo isso, não a melhor forma da vítima é denunciar, é não se calar. Vocês estão aí em apoio. Como que a policial, né, que está sofrendo um assédio pode chegar até vocês para fazer uma denúncia e acabar com o sofrimento que é diário, né? Com certeza. Nós somos um sindicato que atua muito no combate a esse tipo de crime, né, que é o assédio sexual, e esse tipo de ação dentro da polícia. Nós temos, por exemplo, os nossos telefones são abertos, então os policiais eles têm acesso ao sindicato e aos sindicalistas, aos dirigentes sindicais do nosso sindicato. Nós também temos uma parte, um link no nosso site, sindep.com.br, SindepMG, que é anônimo. Então, você pode denunciar. E o mais importante, gente, o assédio moral, ele precisa de provas. E para a gente ter provas, vocês mesmos podem produzir as provas. Então, gravação hoje tem muito, né? Então, gravar o que está passando. Então, tudo isso, documentar o que está passando, isso aí vai fortalecer as nossas ações sindicais. Então, eu peço que denunciem sim, que nós estaremos ao lado de vocês. É isso. Obrigada, viu, Aline, mais uma vez com a gente aqui no Observatório. As portas estão sempre abertas. Amanda? Até semana que vem. Até semana que vem. Obrigada a quem ficou com a gente aí na escuta. Muito obrigada e até semana que vem.